Estamos aqui no estúdio com o maior prazer para Daniela, para mim, para nossos ouvintes, um dos melhores advogados da Bahia, e eu digo isso, não estou dando mérito além do que ele merece, não. Ele tem esses méritos mesmo. É um dos melhores advogados da Bahia, sobretudo especializado, o que vamos cuidar disso na entrevista, de pequenas causas. É especializado em pequenas causas, tem livros publicados, enfim, Cândido Sá é um dos grandes advogados deste estado. Cândido, a primeira pergunta que eu lhe faço é: quando foi que surgiu o código como é que chegou? Código de Defesa do Consumidor? Da Defesa do Consumidor. Na realidade, já existiam, do ponto de vista histórico, uma série de jurisprudências que vinham dando respaldo a um encaminhamento e a decisões de tribunais. Após a consolidação em 92 do Código de Defesa do Consumidor, isso ganhou uma maior dimensão do ponto de vista de cidadania, e a cada vez mais as pessoas estão começando a compreender a verdadeira utilização desse instrumento para o dia a dia da sociedade, tanto do consumidor quanto do fornecedor. Essa era a pergunta que eu ia fazer, interessante, que eu ia fazer logo em seguida. A população, de maneira geral, já tem conhecimento dos seus direitos em relação ao consumir, ao comprar alguma coisa, a defender os seus direitos junto às lojas, enfim, em qualquer negócio que faça? Tem melhorado muito essa consciência social, né? Tem melhorado graças a trabalho de homens e mulheres como você, querido Samuel e Daniela, que vem levando a nossa população o conceito de cidadania, e isso vem realmente transformando a relação do consumidor com o fornecedor e inclusive também com as próprias pessoas jurídicas compreendendo que muitas vezes em algumas relações elas são também consumidoras, não é? E isso se dá às vezes em grandes transações. Você imagine um grande conglomerado econômico que possa tomar um financiamento no banco para a sua atuação ou para o seu capital de giro. Isso é uma relação de consumo, e então pode ter todos, digamos assim, essas faces à defesa do consumidor em geral. E a sociedade vem tomando essa consciência, vem melhorando. Há alguns exageros que muitas vezes são cometidos em relação a isso, em relação ao fornecedor, algumas até injustiças, digamos assim, mas acho que com o tempo o equilíbrio vai se dar. Essa pergunta que eu lhe fiz é porque, não raras vezes, ouvintes ligam para cá, conversam mais basicamente com Daniela Prata sobre situações que se envolvem com relação a lojas que comprou um armário e o armário veio com defeito e a loja se recusa a trocar, enfim, essas circunstâncias que ocorrem nessa relação do consumidor com o fornecedor. Foi por isso que eu lhe perguntei. Quer dizer que a situação está bem melhor, e a tendência é se aperfeiçoar, não é isso? Com certeza, não tenha dúvida. Está bem melhor. Os consumidores e os fornecedores estão muito conscientes. Hoje também a gente tem um despertar da consciência do fornecedor. Por quê? Porque ele começou a compreender que ele tem uma lucratividade maior, que ele tem um melhor retorno específico do mercado, ele atendendo às regras de defesa do consumidor. Então isso é uma forma de fato ele se destacar dentro de um mercado extremamente
extremamente competitivo. E isso tem sido muito bom em geral. Outro dia mesmo nós fizemos uma palestra para a Associação de Lojistas do Shopping Center Iguatemi. Foram, assim, de última hora, Samuel e Daniela, foram para mais de 600 pessoas no cinema, né? Então, para você ver o interesse que esse assunto está levando para os lojistas. Por quê? Porque na realidade eles querem cumprir. Muitas vezes você vê uma determinada rede de loja que gasta milhões em marketing, né? Cada propagandas lindíssimas, às vezes no horário da novela, que a gente está comentando aqui, e tem um atendimento péssimo. Questões básicas que você vai à loja para trocar algo, no caso de telefonia, para exercer um seguro contra roubo, e aí se não tiver a palavra furto qualificado no boletim de ocorrência, eles não dão outro celular a você. Então desgastam dia a dia a relação com o consumidor. Hoje o fornecedor também está adquirindo essa consciência e começando a compreender que, se ele trabalhar bem esta relação de consumo, ele vai ganhar muito mais, muitas vezes com um mecanismo muito mais barato ou menos custoso para ele. E tem uma outra coisa, Samuel, me permita, a relação, ou melhor, a defesa do consumidor interfere até na relação com a educação, que hoje a educação, infelizmente, é uma relação de consumo. E existe muita dificuldade, algumas pessoas questionam a mensalidade, a mãe não consegue pagar, aí no ano seguinte o menino não pode estudar. Então, até nisso a defesa do consumidor é muito importante, porque isso atua no lado psicológico até das crianças, né? Claro. Então, sobre todos os aspectos, planos de saúde, que é um negócio que a gente não pode ficar sem. A mesma coisa, então todo o PROCON, ou melhor, o Defesa do Consumidor, o PROCON no caso, que é o órgão público, ajuda muito, não é? Com essas informações, divulgando tudo isso. Isso que vocês estão falando, Ave Maria, é fundamental para o povo brasileiro, né? É verdade. Cândido Sá, qual o conselho que você daria, a princípio, aos ouvintes da Tudo FM, para nessas transações que fazem, que o consumidor faz com as lojas ou com, enfim, para se prevenir, né? Para se prevenir. É uma grande pergunta, Samuel. O brasileiro, ele não tem a prática de ler os contratos, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai fazer negócios de grande monta para ele, como, por exemplo, comprar casa própria. Às vezes ele juntou dinheiro durante 10 anos, vai realizar aquela compra que é o sonho da vida dele e da esposa, e ele não se dá o trabalho nem de ler o contrato. Então o brasileiro, ele tem que adquirir essa prática, ele tem que entender o que é que ele está comprando, quais são as obrigações do comprador, quais são as obrigações do vendedor, se aquela empresa é uma empresa idônea, se ela tem de fato um nome no mercado, né? Se houver uma discussão, uma desconfiança maior, tirar até uma certidão no distribuidor cível do Fórum Rui Barbosa para verificar se existe penhora, existe algum problema desse sentido contra aquela empresa, ver se ela tem a condição de fato de entregar a escritura ao final da obra, se tem de fato condição de construir, se a obra tem alvará. Então nós não fazemos nada disso. Eu já tive casos lá no escritório, pasme, querido Samuel e Daniela, de você vir o sujeito chegar aqui na Bahia e vender imóveis a 6 desembargadores, 15 juízes, dentro evidentemente de um grupo de 300 pessoas, né? Mas vender e simplesmente não tinha nem alvará da prefeitura, até o relógio de ponto ele comprou faturado para pagar e não pagou, né? Até propaganda numa rede de televisão ele botou também faturado, pegou o dinheiro de todo mundo, botou no bolso e foi embora, né? Se dizendo de almirante e tal, era um homem de 70 anos com, né, um perfil sério, e hoje nós temos, até hoje temos um esqueleto ali no perto do centro de convenções ali, aquele Atlantic Beach, né? Você vê 2 lajes levantadas, que foi levantada pelo condomínio. Aqui no centro de convenções? No centro de convenções, atrás, hoje tem um hotel atrás daquele hotel, um pouco mais abaixo, né?
Então, para você ver como nós somos, o povo brasileiro é um povo muito crente. É um povo muito inocente, até aqueles que têm, por isso que eu citei aqui os juízes, os desembargadores, até aqueles que têm o conhecimento técnico, mas eles muitas vezes são inocentes, são crentes. O brasileiro vai pela cara do vendedor. Se o vendedor passa a ele confiança, legitimidade, ele não quer saber de mais nada. Aquilo é o sonho dele adquirir. O vendedor passou confiança com uma cara boa, ele vai lá, assina, paga e fica esperando em casa. Mas como diz o velho dito popular, quem vê cara não vê coração, né? E laranja madura na beira da estrada. Tá bichada zero, tem marimbondo no pé. Com certeza. Aliás, essa música é um bom ensinamento, né? Totalmente. E as pessoas vão de boa fé mesmo. É verdade. É verdade. Agora, me diga uma coisa, você falou em contratos que os brasileiros não têm, e é verdade, não tem a prática de ler contratos, essa coisa toda. Mas os contratos, em outras épocas, eu não sei se ainda continua, é isso que eu quero que você me diga, vinham com letrinhas pequenas que não dava praticamente para você ficar confuso diante do contrato que lhe apresentavam para você assinar. Dizia, assina aqui, aí você já ia assinando, Esses contratos ainda estão vindo assim, ainda estão enrolando o consumidor nesses termos, ou já está melhorando a situação? Não, hoje em dia é muito difícil eu vi contrato com, digamos, as chamadas letras miúdas, né? Em virtude da vedação expressa do Código de Defesa do Consumidor, já não estão mais se arriscando a fazer isso. Agora existe uma outra modalidade, que é tentar institucionalizar algo que é ilegal com uma, digamos assim, uma capa de legalidade, colocando uma cláusula no contrato. Então, por exemplo, você vê as construtoras incorporadoras, elas colocam uma cláusula no contrato que diz o seguinte: o prazo para a entrega do imóvel é tanto, mas poderá ter mais 6 meses de atraso dentro deste prazo inicial, e durante esses 6 meses nada será devido ao comprador a título de indenização. Isso é uma cláusula nula, porque é uma cláusula abusiva. Não existe essa prorrogação que as construtoras e as incorporadoras se dão na assinatura daquele contrato. E a pessoa pode dizer, não aceito essa parte? Pode dizer, e também pode assinar o contrato, como é um contrato de adesão, né? Não é um contrato que a construtora aceite discutir, ou você assina aquilo ali, ou ela não vai lhe vender o imóvel. É leonino, né? Você pode assinar e ir à justiça pedir a exclusão daquela cláusula, porque é uma cláusula abusiva. Agora, doutor, às vezes as pessoas acham que têm até dificuldade para compreender, porque as palavras são difíceis, né? Tem uma dificuldade muito grande na compreensão. Pessoas que são letradas, que têm condições de compreender, entender o que é que significa aquilo que está escrito. Porque às vezes você lê, eu mesmo que sou, Ave Maria, tem hora que eu fico lendo até chegar à compreensão. Verdade. Então, quem não compreende, o que é que deve fazer naquele momento? Deve buscar digamos assim, o técnico da área, que é o advogado, né? Deve realmente buscar um advogado para lhe auxiliar, para que ler o contrato, ver se tem alguma pegadinha. Menino, às vezes você lê uma coisa, quando você vai trazer é outra. Com certeza. Gente, que negócio errado é esse? É porque tanta dificuldade na própria palavra, na forma, né? No jeito difícil de escrever. Se você decompor, Daniela, um contrato bancário, você fica impressionado com o que tem de fórmula e de ilegalidade. Impressionante. Mas incrível essa coisa que acontece. Me diga, a procura do consumidor, as pequenas causas continuam aumentando, ou a tendência é diminuir? Não, eu acho que a tendência é, por enquanto, ainda aumentar, né? Não só pequenas causas, mas também as varas cíveis em geral, que são cíveis de defesa do consumidor, já com causas que ultrapassam especificamente o número de salários mínimos das pequenas causas. Então, eu acho que por enquanto ainda a tendência é aumentar, porque aquela sua primeira pergunta, que é inteligentíssima, importantíssima, essa
consciência ainda não atingiu um nível de maturidade histórica que permita que haja uma mediação da própria sociedade para evitar esse conflito. Então, por enquanto, às vezes existe até um exagero por parte do consumidor, que às vezes se sente o todo-poderoso e quer ficar, às vezes, até cometendo as chamadas sabedorias, entre aspas, né? Que nós brasileiros também, infelizmente, às vezes exigimos muita honestidade por parte dos políticos, mas nós, no dia a dia, não temos essa relação também de honestidade com o vizinho ou com a pessoa que nós estamos comprando, etc. Então, está havendo também um abuso, às vezes, do próprio consumidor e ainda não chegou a essa razão específica de equilíbrio com o fornecedor, compreendendo que, na realidade, o Código de Defesa do Consumidor é um grande instrumental favorável a ele, não é contra ele. O fornecedor ainda considera, muitas vezes, o Código de Defesa do Consumidor como se fosse uma faca que vai prejudicá-lo, e não é. Doutor Cândido Sá, você falou aí em contrato com construtoras, com incorporadoras, mas o que se observa é que normalmente se coloca assim, dando um prazo extra de mais 6 meses, se não entregar no dia aprazado, essa coisa toda, mais 6 meses. Mas isso acontece praticamente no dia a dia com as construtoras de maneira geral, com as incorporadoras, e elas não tomam conhecimento da data de entrega. E aí o que é que vai fazer? Não é pequena causa mais. Não é? O que é que vai fazer? O que é o comprador de um imóvel desse que sonha com sua casa própria? O que é que ele deve fazer? É a tentativa que eu lhe falei aqui de substituir as cláusulas miúdas por uma tentativa mais inteligente no campo ideológico, né? Do convencimento. Então você vai pegar aquilo ali e dar aquilo que a gente chama de capa de legalidade. Então é colocada aquela cláusula que, evidentemente, quem formulou, os advogados sabem que é uma cláusula nula, porque não existe isso. Se você tem uma obrigação a cumprir, que é entregar um imóvel no determinado prazo, você tem que entregar no determinado prazo. Não existe você ter mais 6 meses para realizar aquilo sem gerar qualquer tipo de indenização. Por quê? Porque a partir do momento que você não entrega no prazo, você vai gerar um dano para quem não recebeu. Se você gera o dano, consequentemente, existe o dever de indenizar. Então, essa cláusula é nula. Mas como ainda o custo-benefício, né, é grande, as construtoras e as incorporadoras colocam digamos assim, esta capa de legalidade, colocam isso em todos os contratos, estão fazendo isso de forma generalizada. O consumidor, que ainda não está acostumado, que não começou a reage aqui ou ali, vai engolindo esse tipo de coisa, e muitas vezes só vai reclamar depois dos 6 meses, etc. Mas os escritórios de advocacia orientam com certeza o seu constituinte, e aqueles 6 meses são também pedidos como indenização e contam como um período indenizatório pelo prejuízo causado da não entrega do imóvel. Cândido Sá, a justiça baiana é uma justiça que está atravessando um período de dificuldade extrema. Haja vista que o presidente do tribunal foi afastado e não retorna mais, porque no dia 3 de fevereiro agora, hoje é dia 15, hoje é dia 16, né? 16. Hoje é dia 16. No dia 3, quer dizer, daqui a 19 dias, no dia 3 de fevereiro, um novo presidente eleito toma posse. Então, o desembargador Alberto Riz não deverá retornar mais ao posto. E também a situação da ex-presidente Thelma Brito. Quer dizer, aí eu estou colocando isso para colocar bem e de forma clara a situação do judiciário baiano, que atravessa um período muito difícil, e novamente virá o CNJ aqui no início
de fevereiro para fazer novas investigações. Eu lhe pergunto, com relação às pequenas causas, às queixas das pequenas causas, há uma demora grande, como acontece no judiciário, em termos de ações tolas que ficam lá amontoadas e os juízes demoram de prolatar a sentença? Samuel, sem dúvida nenhuma. Você tem aí diversas crises que atacam especificamente o judiciário baiano e que preocupa a todos que, digamos, que vivem daquilo, que convivem da família que é o judiciário. Porque, na realidade, advogados, serventuários, juízes, desembargadores, todos formam uma grande família porque vivem daquilo, tiram o seu sustento específico daquilo. Então, qualquer crise é uma crise que atinge a todos. Então, há muito tempo que eu venho propondo, venho colocando isso como quando eu tenho essas oportunidades, como a amiga que está me dando, que é necessário pensar o judiciário de forma estrutural. O problema aí não é nome específico de A, B, C ou D, ou um processo A, B, C ou D. A questão é que você acaba de fazer essa pergunta. Aí eu lhe digo o seguinte: o judiciário baiano hoje é menor do que o do Piauí. Nós temos hoje um número de juízes menores do que os que a gente tem no Piauí. Então, nós não temos uma reforma estrutural, nós não temos uma capacitação específica aos serventuários, uma capacitação específica aos juízes, né? Nós na realidade, avançamos muito do ponto de vista de investimento na infraestrutura na segunda instância, mas investimos muito pouco na primeira instância, que é onde está de fato a massa dos processos. A população cresceu exponencialmente e o judiciário simplesmente não acompanhou porque nós sabemos de que um judiciário absolutamente bem aparelhado, um judiciário livre, é algo que dá muito trabalho ao executivo e ao legislativo. Então, não interessa efetivamente esse tipo de coisa. Então, eu acho que nós, que somos cidadãos conscientes, a gente tem que pensar além da crise, né? Nós temos que pensar que nós precisamos de um judiciário são, nós precisamos de um judiciário funcionando, um judiciário de fato azeitado, com estrutura, com capacitação, com serventuários motivados, novos, né? Muitos têm se aposentado, novos serventuários estão chegando e com relocações corretas, e aí, se Deus quiser, a gente vai ter uma melhora da sociedade como um todo. Acabar com essa história, né, Samuel, de governador tá escolhendo desembargador, de presidente da República tá escolhendo ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, né? Porque todo mundo reclama da ditadura, mas quando a coisa chega que é para o seu benefício, ninguém altera, né? Então, isso ainda é um resquício ditatorial, isso é um absurdo, é uma ingerência do executivo no judiciário absurda, e nós precisamos modificar, precisamos usar espaços livres, como esse aqui da Tudo FM e seu e de Daniela, para que a gente venha colocar isso, porque é assim que a gente vai transformar o judiciário. Cândido, você colocou uma coisa importantíssima. Isso é absolutamente necessário, que haja uma evolução no país. O país se democratizou, é dificilmente o país retroage, a democracia está bem colocada, nós temos que esmerar essa democracia, e isso não pode acontecer se não houver um distanciamento e o respeito à soberania do judiciário a partir do executivo, entendeu? E aqui, recentemente, Eliana Calmon colocou exatamente essa posição, que o judiciário da Bahia é subalterno, foi de Eliana Calmon, hoje pré-candidata, porque não houve convenção ainda, pré-candidata ao Senado, magistrada aposentada do STJ. Ela disse que o judiciário baiano é subalterno ao executivo. O executivo faz
o que bem entende. E você citou também de forma muito perfeita a escolha do executivo, dos ministros dos tribunais superiores, que não termina o cidadão ficando devendo favor ao governante. E isso acaba trazendo problemas para a população de maneira geral. Mas, enfim, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria que você dissesse quais os conselhos que você poderia dar ao consumidor para evitar que ele entre de gaiato no navio. Quando for fazer uma compra de maior vulto, de maior importância para a sua vida, como o sonho da casa própria que você colocou muito bem aí, Samuel, o primeiro grande conselho é tenha calma, né? Tenha calma, procure, peça o contrato, não fique apenas vendo a maquete, que maquete às vezes as distâncias não são aquelas que serão exatamente do projeto como vai ser construído. E tenha calma, pegue isso, leve para um advogado sua livre escolha, faça um estudo do contrato, veja se for em caso de financiamento, se os juros de fato você pode pagar, o que é que está acumulado naquela taxa de juros, se os juros são capitalizados, não são capitalizados, quanto é que aquilo de fato vai lhe custar no futuro próximo. E com relação às compras do dia a dia, ter o cuidado de estar sempre não se deixando enganar pelas chamadas promoções, né? Então aquelas famosas tabelinhas, não trocamos produtos em promoção, isso não existe, né? Promoção é um ato discricionário do comércio, o consumidor não tem nada a ver com isso, então tem que trocar, evidentemente, se estiver com vício ou defeito, aquele produto, a camisa, o óculos, aquele produto de menor valor que o consumidor também tem no seu dia a dia. Então vamos procurar ter calma na hora de comprar, não se deixar levar pelo impulso, ouvir pessoas como vocês que estão sempre esclarecendo, né, prestando esse importantíssimo serviço à sociedade, porque a gente vai criando cidadania dessa forma, e seguir em frente que a história certamente vai melhorar. Eu sou um otimista, Samuel. Seguir em frente, que atrás vem gente. Doutor Cândido Sá, olha, Daniela e eu agradecemos imensamente, é Tudo FM, imensamente a sua participação aqui no nosso programa, essa entrevista lúcida que você acaba de presentear aos nossos ouvintes. E como eu disse na abertura do programa, que estávamos diante seguramente no meu entendimento, o melhor advogado de pequenas causas do estado da Bahia, que é você, Cândido Sá. Eu quero então lhe agradecer. Eu não fiz isso de um elogio gratuito, mas sim dizendo a realidade, como você bem demonstrou aqui. Muitíssimo obrigado por sua presença e mais uma vez Daniela e eu agradecemos. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço com muito afeto que você sabe que a gente tem aqui pela Tudo FM, por você e por você em particular, Samuel. Fortíssimo abraço. E a gente abraço. Também tem pelo senhor. Obrigado. Eu sei que o senhor é muito próximo de Samuel, mas eu de cá já sinto assim um imenso afeto pelo senhor também, porque o senhor é um amor e um grande profissional. 1h07.